dia! Bom, na nossa última aula, nós falamos um pouquinho sobre DNA e o seu processo de duplicação. Então, a gente viu lá que o DNA é uma fita dupla, né? Que esse DNA, ele sofre uma duplicação antes da divisão celular. Para quê? Para que se mantenha o número de cromossomos dentro de uma célula, né? E que a gente precisa da ajuda de algumas enzimas. A gente viu lá a DNA ligase, a DNA polimerase, a topoisomerase, tudo isso no processo de replicação do DNA. Agora, a gente vai falar um pouquinho desse outro componente celular, que é o RNA, o nosso ácido ribonucleico. O nosso RNA, ele é formado a partir de um processo chamado de transcrição, tá? Então, nós temos lá o DNA, que sofre um processo que eu chamo de transcrição e vai dar origem ao nosso RNA. O RNA mensageiro, depois, lá na frente, a gente vai ver que ele vai produzir proteínas num processo chamado de tradução. Cada fita de RNA pode produzir mais de um tipo de proteína. Antes a gente achava que era uma proteína só. Agora a gente sabe que uma fita de RNA mensageiro pode produzir uma proteína A, uma proteína B, uma proteína C. Enfim, pode produzir várias proteínas a partir do código genético, tá bom? Outra coisa que nós temos que entender que o processo de duplicação acontece dentro do núcleo, assim como o processo de transcrição, tá? Então, a replicação, ou seja, a duplicação acontece no núcleo, assim como também a transcrição acontece dentro do núcleo. Quando esse RNA ele tá pronto, ele sai do núcleo para acontecer o processo de tradução no citoplasma, tá? Aí a gente tem três tipos de RNA. O RNA transportador, que é aquele RNA que vai transportar um anticódon para a síntese de proteínas, tá? Nós temos o RNA ribossômico, que é aquele que vai formar o ribossomo para a síntese de proteína, e o RNA mensageiro, que é o RNA que vai trazer o código genético para produzir as proteínas. Essa produção de proteína a gente vai ver lá na frente, mas eu vou mostrar aqui para você que o nosso RNA, ó, ele é dividido em trincas, tá? Cada trinca dessa recebe o nome de um códon. E quando esse transportador chega para se acoplar aqui no nosso RNA mensageiro, ele vai trazer o anticódon. E esse anticódon, quando ele se junta com o códon, eles produzem um aminoácido. A gente sabe que a junção de vários aminoácidos vai constituir uma proteína, certo? Bom, só para a gente fazer uma relação, nas bactérias, todo esse processo de duplicação, de transcrição, de tradução ocorre no citoplasma. Por quê? Porque as bactérias são procariontes e elas não têm um núcleo organizado, tá bom? Já nos seres eucariontes, a replicação e a transcrição ocorre no núcleo celular, enquanto que a tradução ocorre no citoplasma. Bom, vamos lembrar aqui que eu falei para vocês que o nosso DNA, ele é uma fita dupla, né? Então, essa fita dupla tem o sentido 5' 3', como eu falei na aula passada, que a gente chama de fita senso, que é aquela fita que tem um sentido, tá? E a fita complementar, que é 3', 5', que é a antissenso, que é o complemento da fita principal. Bom, a gente sabe que no processo de produção de DNA, ele é um processo semiconservativo, as duas fitas servem de molde, né? Vocês viram lá que uma duplicação ela é contínua e a outra duplicação ela é descontínua, formando os fragmentos de Okazaki, enfim, a gente viu tudo certinho na última aula. Para a produção de RNA, o DNA serve de molde, tá? E também acontece no sentido 5', 3'. Então, agora a gente vai ter uma enzima chamada RNA polimerase, que vai trabalhar mais ou menos como a DNA polimerase, que também vai atuar no sentido 5', 3'. Epa, mas qual que é a fita, então, que a gente vai utilizar de molde para produzir esse RNA? A fita utilizada para molde, então, vai ser a fita antissenso, porque se a RNA polimerase só trabalha no sentido 5', 3', quem que vai ser o molde dela? O sentido 3',
5 linhas, porque daí ela vai fazendo o complemento. A RNA polimerase, então, vai formar uma fita contínua de RNA. Depois que esse RNA está produzido, ele vai se desprender da molécula de DNA e vai sair do núcleo para o citoplasma, tá bom? Mas como que isso acontece? Então, vamos lá para nosso processo, então, de transcrição, ok? Bom, aqui eu tenho uma fitinha dupla, ó, de DNA, tá? Por ação enzimática, as ligações de hidrogênio, elas se rompem, então as ligações de hidrogênio se abrem. Aí vem uma enzima muito importante aqui, ó, a nossa RNA polimerase, se acopla à fita e aí vai fazer o quê? Vai produzir o nosso RNA. O complemento sempre vai ser aquele pareamento. Adenina, que vai se juntar com a uracila, porque nós estamos falando de um DNA, no RNA, e no RNA não tem timina, tá? A timina que se junta com a adenina, citosina com a guanina e a guanina com a citosina, certo? Então, a RNA polimerase, lá no sentido 5 linha, 3 linha, vai vir colocando os pares complementares. Aqui eu tenho uma adenina, minha RNA polimerase coloca uma uracila. Aqui eu tenho uma timina, acrescenta uma adenina. Aqui eu tenho uma guanina, vai colocar uma citosina. Aqui eu tenho uma timina, vai colocar uma adenina. Aqui eu tenho uma adenina, coloca uma uracila. Enfim, até que todo o processo de formação dessa fita de RNA esteja concluído, esteja pronto, tá? Bom, transcreveu o nosso RNA, esses fragmentos essas pontes de hidrogênio se rompem, tá? O RNA se desprende do DNA, o DNA se refaz, as pontes de hidrogênio de novo são ligadas lá pela DNA ligase, e aí esse RNA, ele tá pronto para ir para o citoplasma. Então, ele sai do citoplasma, tá? Então, aqui eu tenho a minha molécula de RNA. Como eu falei para vocês, a minha molécula de RNA, ela é dividida em trincas. Cada trinca dessa é um códon. Cada códon tem a capacidade de traduzir um aminoácido, tá? Quando a gente pega vários aminoácidos, aí a gente vai ter a formação de uma proteína, certo? O que é importante vocês saberem para depois lá na frente no processo de tradução? O meu RNA, ele é dividido em duas regiões chamadas de intron e região chamadas de exon. As regiões chamadas intron são regiões não codificantes, ou seja, elas não têm capacidade de produzir ou de codificar um aminoácido. E a minha região exon são as regiões expressantes, são as regiões capazes de codificar um aminoácido. Então, só para a gente lembrar, retomar, o processo de replicação, a gente viu que forma a molécula de DNA a partir de um processo semiconservativo, porque mantém a fita molde de DNA, tá? O processo de transcrição é a formação do RNA a partir de uma molécula de DNA. Replicação e transcrição acontece dentro do nosso núcleo, enquanto que o processo de tradução, que é o processo de síntese de proteína, vai ocorrer dentro no citoplasma, tá bom? Então, a RNA polimerase, principal enzima da síntese do nosso RNA, que são 3 tipos de RNA: mensageiro, transportador e ribossômico. Para a síntese de proteína, os 3 DNAs vão trabalhar juntinhos, tá bom? Então, o que essa fita intron, o que essa partezinha intron pode significar? Pode ser que essa é uma região aqui, ó, não codificante, é uma região considerada intron. Se ela é uma região considerada intron, ela não vai ser expressada. Então, ocorre a exclusão dessa região e a fita de RNA vai manter só com esses outros códigos, com esses códons. Cada um desses códons vai trazer a configuração de um aminoácido, tá bom? Bom, uma coisa que é importante, que eu tô falando do nosso código genético, tá?
O nosso código genético, ele controla todo o metabolismo que é exercido pelo DNA, tá? E ele vai produzir proteínas específicas, como, por exemplo, as enzimas, que são catalisadores biológicos, que vai atuar diretamente no nosso metabolismo, tá? O controle do DNA sobre a produção das proteínas ocorre por meio das moléculas de RNA. O processo da transcrição, então, vai utilizar uma fita molde de DNA para produzir esse RNA mensageiro, tá bom? O nosso quadro do código genético, ele é formado por 20 tipos de aminoácidos, mas é possível a gente ter 64 possíveis combinações. Ó, vocês podem ver aqui, ó, que para fenilalanina você tem 2 combinações possíveis. Para leucina, mais 2 combinações. Então, isso aqui é o nosso código genético. A cada trinca, há a produção de um aminoácido, tá? Então, aí na página 268 da apostila de vocês, vocês têm um quadro com os códigos genéticos que é extremamente importante para a próxima matéria que eu vou estar falando agora, que é a tradução, certo? Então, atenha-se a isso. Nós temos 20 tipos de aminoácidos, tá? Esses aminoácidos, eles podem ser configurados por até 64 combinações de bases nitrogenadas, certo? Bom, então vamos continuar aqui. A gente já viu, então, o processo de replicação, processo de transcrição. Agora, vamos para o nosso processo de tradução, que é a síntese de proteínas. A tradução vai estar na próxima apostila de vocês, não tá nessa apostila 3 que vocês estão utilizando aí, tá? Então, só que para eu não fazer uma fragmentação na matéria, a gente vai direto, tá bom? Bom, vamos lá. Meu RNA, então, foi produzido no núcleo, ele sai do núcleo, transportando um código genético. Então, a gente tem aqui o nosso RNA mensageiro, tá? Bom, mas como eu disse, ainda tem o nosso RNA transportador, que tá trazendo aqui, ó, o nosso anticódon. Cada anticódon está transportando um aminoácido para a produção de proteínas e também tem o nosso ribossomo que vai fazer a leitura da mensagem. Bom, como que isso vai acontecer então? Meu RNA mensageiro saiu lá do núcleo, o RNA ribossômico se acoplou a ele, tá? E aí vai ocorrer a produção da proteína. Como? Bom, a gente tem aqui A U G, que é um código de início, tá bom? Esse código de início, então, vai trazer um anticódon, que é a nossa, o quê? Metionina. Essa metionina, ó, vai ter seu complemento. O A traz uma uracila, o U traz uma adenina e o G traz uma citosina. Temos, então, aqui uma metionina. Aqui, mesma coisa. Trouxe uma alanina. Esse RNA ribossômico, ele vai ir andando pela fita, ó, tá vendo? Cada vez que ele vai andando, ele vai trazendo um novo aminoácido. E cada vez que o transportador sai do ribossomo, ele é liberado para uma próxima síntese de proteína. Então, eu já tinha colocado aqui uma metionina, que se ligou a uma alanina, que agora chegou um transportador trazendo uma leucina, tá? Meu ribossomo vai andar de novo na fita. Bom, então já tenho uma metionina, já tenho uma alanina, já tenho uma leucina. Agora, meu próximo códon codifica uma glutamina, tá? Cada vez que sai do ribossomo, meu transportador é liberado, né, para uma próxima síntese e o meu ribossômico vai continuar andando pela fita. Anda pela fita, a gente tem mais a adição de mais um aminoácido. Agora, a minha fita tem uma metionina, uma alanina, uma leucina, uma glutamina e uma glicina, tá? Cada códon que a gente tem na fita, o transportador traz um anticódon e a nossa proteína, ó, ela tá sendo sintetizada. Até que o meu ribossomo chega num código que a gente chama de códon de stop. Ou seja, esse é um códon de parada, tá? Esse códon de parada faz com que a minha proteína esteja pronta,
tá? Então, esse RNA mensageiro codificou uma proteína, todos os transportadores voltam para o citoplasma, que pode se juntar a um novo RNA mensageiro, e aí a minha proteína está pronta para consumo. Isso é o meu processo de tradução, tá? Então, para traduzir, esse processo acontece no citoplasma e a gente precisa da função, da junção do RNA mensageiro, do RNA ribossômico e do RNA transportador, tá? Para ter início, a gente precisa de um códon de início e para a proteína ficar pronta, a gente precisa de um códon de parada. Como que eu sei tudo isso? Lembra que eu falei para vocês que vocês têm a tabelinha com os códons genéticos. Olha lá, ó. Aqui eu tenho um códon de parada, tá? Para vocês terem uma noção do que eu tô falando. E existem códons de iniciação aqui, ó. Como eu falei para você, que é o AUG, que é a nossa metionina, certo? Então, isso que eu expliquei para vocês são os processos que acontecem dentro da nossa célula para produção, para duplicação do nosso material genético na replicação, para que as células mantenham o número de cromossomos sempre estáveis. Então, a gente sempre vai ter 46 cromossomos, tá? Para que a gente produza RNA para possível síntese de proteínas. As proteínas são específicas no nosso organismo, a gente precisa de proteínas para manutenção de toda a estrutura metabólica, ok? Bom, terminado isso, vocês vão fazer para mim os exercícios como de costume, tá? Então, vocês vão fazer todos os exercícios de aplicação e me enviar as fotos, enquanto vocês vão, assim que vocês terminarem, me envia lá no nosso grupo, Biologia e Química, tá? E os exercícios de tradução, que vai estar na próxima apostila, vocês me enviam na sequência, combinado? Até a próxima!